Bola na Torre. Oferecimento. Magazan. Você quer, você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Trigolino. Me leva que eu vou. Laboratório Amaral Costa. Especialista em cuidar de você. Mais B Supermercado. Cada dia melhor. Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tomás e queremos a sua participação. Faça conosco o programa. Série B, Paysandu empata com o Operário Ferroviário lá no Paraná, mas segue devendo. Remo pega o Coritiba amanhã no Novo Mangueirão e sonha com o G4. E na Série D, Tuna e Águia começam muito bem, obrigado. O Bola na Torre já está no ar. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, no Germano Krieger, na tarde de sábado, na tarde de ontem, Operário e Paysandu ficaram no 0-0. O primeiro ponto do Paysandu Esporte Clube em 4 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do jogo, mostrar imagens. O Paysandu, no meu entendimento, vou logo colocar aqui o meu olhar para o jogo e vocês, claro, vão aprofundar, vão discordar, vamos debater aqui. O Paysandu fez a pior exibição e conquistou o melhor resultado até agora no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Boa noite, Gerson. Boa noite, Tomás. Boa noite, Guerreiro, Tomás. Eu concordo. Eu acho que a atuação foi muito ruim, né? A performance... O jogo, né? Bom, do jogo... Eu vejo, inclusive, Guerreiro, o seguinte, eu saí do jogo com a seguinte impressão, há um consolo diante da situação que a gente vê da atual campanha do Paysandu. Tem time pior. Cara, o que esse Operário fez de bobagem no jogo, né, e troca de passe, né, tosca. Campeão paranaense, né? Campeão paranaense, meu amigo. E o estádio, né, o gramado também, horrível. Mas eu achei um Paysandu completamente ausente da noção de organização no jogo. Primeiro tempo, por exemplo, o Paysandu só saiu do seu campo contra um adversário, repito, fraco. O Paysandu só conseguiu sair depois dos 20 minutos, né? Começou a ensaiar uma jogadinha pelos lados, lado esquerdo, até com o Eliel e tudo. E aí teve aquele lance, né, apoteótico do Eliel batendo de trivela para fora do outro lado, estilo Potita. Sabe, umas coisas assim. O jogo foi um jogo que a gente... Chega uma hora, né? Por dever de ofício, a gente assiste, né? É difícil de você... A gente assiste. Até difícil analisar, né? Analisar, porque, olha, não havia nada, nem sinal de organização. E, olha, no fim das contas, um excelente resultado. Você tem toda a razão. Foi a pior apresentação, né? Lá em Goiânia, o Paysandu também foi muito mal, mas perdeu. Aí aqui foi mal também, perdeu. Mas no primeiro jogo, contra o Atlético, o Paysandu não merecia perder, merecia pelo menos um empate. E no jogo de ontem... Enquanto o Goiás, pela Copa do Brasil, o Paysandu não jogou tão mal. Foi a melhor exibição do Paysandu dos últimos tempos. Agora, a gente precisa também considerar uma série de coisas, né? Talvez pela pressão, pelas críticas. Eu vejo o Luizinho cada vez mais angustiado, agoniado, né? E ele fez... E ele ontem mudou a forma de jogar do Paysandu. A forma de jogar... Eu acho que ele foi até... Eu achei que ele foi até ousado. Ousado. Mas ele fez um 4-1-4-1 trazendo o Martínez para ser um terceiro zagueiro. Isso. E ficava fechado o tempo ele todo. Fechou. Agora eu vou usar a frase porque ele dele. buscou o resultado. O time do Paysandu foi perdendo confiança também, é natural, né? A frase que ele usou ontem, eu acho que define bem. O Paysandu ontem não teve nenhuma inspiração. Ele foi só transpiração, porque também não desistiu de jogar. Na verdade, no jogo faltou inspiração, no total. Sim. Né? O Paysandu não teve, o Operário também não teve. O Operário só bola na área ali, o tempo todo. O Operário perdeu boas chances, é verdade, em bolas alçadas. Mas nunca por uma jogada, né, Guerreiro, mais cerebral. Era jogada nem coletiva, era cruzamento na área. Cruza e vamos ver o que acontece. Um cruzamento
O Alan Godoy quase fez o gol logo no início do jogo. Desviou de cabeça. De cabeça para fora. Depois, no segundo tempo, o Amorim, né, que passou por aqui em prisca-zero. Daniel, né? E a bela defesa do... O melhor lance, o mais perigoso, ele cabeceou pro peito dele, a bola saiu. Um negócio horroroso. E o Paysandu teve um lance no segundo tempo, aquele do Borazzi, que o Marcelinho pegou a sobra. E teve uma jogada que o Marcelinho poderia ter feito coisa melhor, com o Borazzi entrando, e ele resolveu cavar um pênalti. Lá pelo lado esquerdo. Ele ia passando pelo marcador. Esse é o ter lance passado, do Marcelinho, que o Borazzi fez a jogada e o Marcelinho bateu fraco. E outra coisa, quase o goleiro dança e era uma jogada que dava para ele trazer para a canhota, que é boa, né? Exatamente. Puxava para bater, né? Fazia o inverso. Mais um jogo que expôs assim muito, né, Guerreiro? A situação no início de campeonato brasileiro. A gente percebe que os dois, né, mas o que nos interessa aqui é o Paysandu. É um time por construir, né? A gente percebe que a coisa está bagunçada. Precisa arrumar, precisa talvez peças, mas acho que... E eu tenho uma informação que o Paysandu está contratando um zagueiro. É meio surpreendente para todo mundo, né? Como está contratando se não tem janela? Mas acabou a janela. Mas os atletas que não têm contrato, que estão desempregados... Podem vir. Então, o Paysandu pode anunciar até amanhã... E precisa. Um zagueiro para o seu... caso não é transferência, né? Não, é uma contratação. De um jogador que está fora do mercado. Que está fora do mercado, o regulamento permite. E o Paysandu vai em busca... E o Paysandu está carente de zagueiro, né? Perdeu o Quintana, o Novídio ontem entrou, mas, assim, não fez nada, assim, que a gente possa dizer, pô, olha, chamou a atenção. O elenco do Paysandu não é curto, é curtíssimo. E ele é desequilibrado, já falamos isso algumas vezes. O que eu acho que mais do que ser um elenco curto, Guerreiro, ele é heterogêneo, né? Ele é confuso. O Paysandu não tem um meia de criação. Não tem. Não tem um meia para chamar de seu. Né? Giovani não consegue... O Paysandu hoje não tem um atacante de lado forte além do Borazzi. A gente pensava no Marcelinho, mas ontem ficou provado. E tem a dificuldade também, e a gente tem que colocar isso com justiça, essa maratona de jogos. Sim. Essa maratona de jogos provoca também... Tem a maratona de jogos, as logísticas, né? Paysandu, por exemplo, não treinou para jogar, né, contra o Operário. Não teve tempo para treinar, porque não tinha como. Eu só acho o seguinte, quando você entra numa temporada como a nossa, com esse calendário terrível, é o ônus que você paga de avançar nas competições. Verdade. O Paysandu avançou na Copa Verde até a final, vai decidir agora. Mas o Luizinho, ele falou isso. Avançou também na outra. Não, mas ele se queixa muito da logística. Uma viagem continental. Não, mas ele falou assim, com isso. Sabe o fato do Paysandu ter chegado a essas finais é sinal que o time respondeu dentro de campo. Então ele vai pagar um preço alto por ter chegado. Função... Mas é um preço que todo mundo quer pagar. Lógico. Não agora tem como entra aí disso. Esse aspecto que você lembrou. Como tem um elenco um pouco desproporcional demais, com setores que estão... E tem as lesões, já. E tem as lesões. Tem as lesões. Tem as suspensões. E agora, por exemplo, sem contar com o Rossi, que eu ia falar no jogo de ontem. O Rossi é uma peça hoje no Paysandu fundamental. Quando ele não está, o time é outro. Para a quarta, né? Mas é a situação, né? Que obriga o técnico a ter que guardar um jogador importante. Ele pesou entre esse jogo da Série B e a final. Paysandu perdeu o Vilela, perdeu o Rossi, né? Teve o Nicolas de volta assim, né? Entrando no segundo tempo. Agora perdeu o Quintana, vamos ver se o Quintana vai ter condições de jogar. O Marlon saiu no intervalo, também machucado. E ontem ele colocou o Brian, começou com o Brian, não com o Edilson, né? Ele tem feito esse revezamento. Do outro lado, o Heverson do outro lado. E é bom lembrar, contra o Goiás, o Heverson não pode jogar. O Dudu Vieira e nem o André Lima. O André Lima não pode. Entrou no segundo tempo. O Eliel não pode. E nem o Gabriel Mesquita. Eu até, a minha opinião é o seguinte, era Edilson e Brian nas laterais. No jogo do Goiás. Paysandu precisa de força para poder apoiar. Pois é, mas o Paysandu também não pode ter dois laterais agressivos se ele não fizer uma linha de três. Eu acho que ele vai de PK lá contra o Goiás. E se ele não tiver o Quintana, ele vai jogar como? Nós já estamos falando do jogo contra o Goiás, claro. Ainda vamos falar do jogo com o Operário, que é o que está na pauta aqui inicialmente.
Mas o Paysandu não pode, o Paysandu tem que ser reativo, ele não pode ser propositivo no jogo contra o Goiás. Tá tudo igual. O jogo começa 0-0. 0-0. Basicamente isso. Então, o Paysandu vai ter que se segurar e esperar, não custa nada. Até porque o Goiás tem que sair também, né? Claro. Ontem o Paysandu jogou com o Martínez como volante, um virando o terceiro zagueiro na saída. Sim, né? o tempo todo. Aí jogou com o Dudu Vieira e com o... André? Não, o André entrou no segundo tempo. Vargas, Matheus Vargas. Marlon pela direita, Benítez e o Eliel. Foi assim segundo tempo que entrou o Borazzi. Aí entrou o Borazzi. Nicolas. Entrou o O time melhorou no Marcelinho, segundo tempo. E o André Lima, que entrou no lugar do Matheus. Matheus Vargas. Foi. Isso. E o Novilho que estreou. Estreou finalmente. Eu prefiro Obrigado. chamar de Novilho. Na verdade, Na verdade, tinha entrado ele no tinha jogo jogado antes. contra o Castanhal, né? Mas também ontem foi mais um pedacinho que ele entrou. É. Mais 20 minutos. De repente ele pode ter que entrar Eu de acho, cara contra o eu Goiás. acho que a questão dele é condicionamento, como se falava, né? E o técnico está colocando aos poucos. Mas é um jogador que eu acho que numa hora dessa vai ter que entrar aí. Pode ser na final. E ele tem condições de jogar. Ele chegou bem antes, ele está inscrito na Copa Está Verde. inscrito, ele está em condições de jogo. Vamos acompanhar o que disse o técnico Luizinho Lopes sobre o jogo de ontem. Não faltou transpiração em nenhum momento. Se faltou inspiração em alguns momentos, não faltou transpiração. A Série B é isso, né? Você transpirar quando você não tiver inspiração. Foi importante, né? Não tomar gol talvez hoje foi o mais importante para a gente, porque nós vínhamos jogando bem, finalizando bastante, com muita posse, né? Sem ser eficaz com relação a fazer gol, né? Hoje se faltou um pouco de inspiração, não faltou transpiração, e essa transpiração nos deu um ponto para que a gente, né, saia dessa situação incômoda que nós estávamos. O Paysandu precisa recuperar a autoconfiança, esse é o ponto. Este foi o primeiro resultado. O Paysandu conquistou o primeiro ponto. Olha, vamos falar daquela história do déficit, né? O Paysandu, em 12 pontos disputados, conquistou 1. Perdeu 3 rodadas, pelo menos 3 rodadas, vamos considerar assim. Então, ele precisa fazer É um campeonato agora já de recuperação. esse projeto de recuperação a partir de o agora. Paysandu E acho que não faz gol há 4 jogos, mas tem um lado bom também. Ele, no jogo de ontem, ele também não sofreu. Não sofreu. Não sofreu E jogando contra o fora Goiás, de casa. Não sofreu contra o Goiás. Exatamente. Mas ficou Acho o peso da derrota da contra derrota a para a Chape. Chape ficou um negócio assim. Porque começou bem, depois arrefeceu. Agora, acho que esse jogo contra o Goiás, ele pode ser uma virada de chave. Vai depender muito do que o Paysandu... Não, e um título é algo muda que... completamente o astral, muda né? o astral. Então, Aliás, o Paysandu embarcou no início da noite de Curitiba, nós temos imagens aí, agradecendo a assessoria do Paysandu. treinou hoje no CT do Curitiba. Treinou né? no CT do Curitiba, sem imagens hoje, no treino lá no CT do Curitiba, porque foi de Ponta Grossa para Curitiba logo após o jogo, né? E hoje, no início da noite, embarcou, está chegando em Goiânia e vai trabalhar segunda e terça em Goiânia, visando esse jogo decisivo contra o Goiás no Serra Dourada. Jogo, eu diria, de iguais. Foi uma das coisas não? que o Luizinho destacou, o fato de ter 2 dias para poder trabalhar no campo, porque para o jogo com o Operário ele só conseguiu trabalhar com vídeo, né? Porque de campo não a deu viagem de Curitiba para Ponta Grossa durou 6 horas. teve engarrafamento. né? Não conseguiu fazer nada. Então, como é que a gente pode vislumbrar esse jogo contra o Goiás? É uma decisão que está em aberto, vocês entendem assim? Eu acho que sim. 0-0. Goiás também não é tudo isso. Não, porque eu entendo que as equipes elas estão ainda se arrumando. Formatação. O Mancini assumiu há pouco tempo, né? Também o E Goiás. a gente viu o Goiás aqui, né? Em muitos momentos o Goiás respeitou o Paysandu, evitou arriscar, né? Fez o jogo que eu acho que o Paysandu tem que fazer lá, esperando, né? Deixando para ver o que aconteceria. Então o Paysandu vai fazer esse jogo de espera também. E tem que ser esse jogo de espera. Gastar o tempo, né? Esse sistema que o Luizinho, de certa maneira, em muitos momentos do jogo utilizou, o 4-1-4-1, eu acho que é um sistema que vai ter que ser repetido lá, talvez com outras peças. É provável, tudo indica, que o Rossi entra, né? Aí muda é o que um está pouco. previsto. O planejamento foi esse. Rossi não jogou ontem para jogar em Goiânia, né?
Foi isso que foi inclusive, ele estaria se integrando à delegação. Talvez o Vilela, a gente não tem informação, o Vilela também estaria liberado, porque já estava em transição também, né? O Quintana, que saiu lesionado, viajou para Goiânia, está no grupo que foi para Goiânia. Não sei se vai jogar. Das imagens mostra ele passando, né? Ele entra no aeroporto. Agora o problema é saber a extensão dessa lesão. Ele já tinha saído no jogo contra a Chape, também sentindo, né? E o Martínez virou zagueiro. Né? Eu também entendo que o Paysandu tem essa característica, né, de crescer em momentos decisivos, né? E pode se valer de uma conquista. Para quem não lembra, no ano passado o Paysandu ficou as 7 primeiras rodadas do Brasileiro sem vencer. Na 8ª rodada o Paysandu ganhou. Só venceu na 8ª. Ficou 7 rodadas sem vencer. E em meio a isso, o que deu fôlego para o Hélio foi a conquista da Copa Verde. E da maneira como ocorreu. E aí, 10-0 no agregado. E a partir daí o Paysandu começou a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. De repente, Brasileiro. Por isso que eu estou falando, de repente pode ser uma virada de chave realmente muito positiva, né? Um título tem, né, toda... Só que o Paysandu já tem o CRB no sábado, né? CRB que perdeu. Perdeu hoje, mas é um adversário... complicado. O Paysandu perdeu para o Furacão lá dentro da Liga Arena. Diferente, é jogo duro. O Paysandu está na zona e precisa inicialmente sair da zona. Da zona de rebaixamento. Esse é o primeiro ponto. E depois do jogo com o CRB tem as decisões do Campeonato Paraense, só isso. Os 2 jogos, 7 e 11 de maio contra o Remo. Realmente é uma pauleira. O Paysandu até tentou mudar, mas não tem como, porque não tem data. Não tem. Se o Luizinho reclama agora da maratona, imagina daqui a uns 15 ou 20 dias, né, Guerreiro? Agora, qual é a estratégia do Paysandu? Hoje, nas redes sociais, a gente pôde acompanhar imagens aéreas do que está sendo feito na Curuzu, do que estão buscando para recuperar a Curuzu, porque o Paysandu quer urgentemente voltar a jogar na Curuzu. Qual é a expectativa? É no jogo contra o Goiás, dia 18 de maio. Mas, olha, o Paysandu está tentando fazer um mutirão, para ver se... Eu pensei até que o gramado tivesse até melhor. Mas está melhor. Mas isso é em construção. Isso aí, na verdade, é areia, né? É areia, exatamente. A gente fica com a impressão que o gramado não está legal. Está careca, né? Não. E o que o Paysandu vai fazer um esforço para, de repente, jogar contra o CRB. Eu não creio que jogue contra o CRB na Curuzu. Acho muito difícil. Porém... O CRB é sábado, né? Sábado já. Sábado que vem. Sábado que vem. Acho difícil. Agora, seria uma estratégia, seria o melhor caminho voltar para a Curuzu? Para esse momento, sim. E fazer da Curuzu seu alçapão? Você vai colocar pressão no adversário. Você vai eu sempre tenho receio disso. Mas acho que chega um momento que tudo deve ser tentado. Mas ano passado foi na Curuzu a primeira vitória contra o América Mineiro. Foi. Né? Mas o Paysandu vinha jogando na Curuzu. O resultado também não usava, isso é verdade. O Paysandu não usava o Mangueirão, né? Usava a Curuzu. É o seguinte, mas se a equipe, né, ela se sente melhor jogando próximo ao torcedor, com aquele calor, aquela pressão, então tem que aproveitar isso, lógico. Né? O momento exige todo o esforço necessário para sair dessa situação. Qualquer que seja o artifício, seja positivo, é bem-vindo, né? Porque o Mangueirão, indiscutivelmente, tem esse aspecto também de levar uma certa neutralidade. A distância, né, entre Não, o Mangueirão, eu vejo assim, ele é fundamental, ele é ótimo quando você está numa fase boa. Quando o time está confiável, está entrosado, está arrumado. Mas do jeito como estão as coisas, tem que ser na base do vamos que vamos, né? Eu queria abraçar aqui o casal Mauro e Bela. Eles estão lá em Salinas, no condomínio Lagoa, acompanhando Bola na Torre. Mauro bicolor. Conheço lá. A Bela também já torce, né? Já torce pelo Papão, tem que torcer. Mas ele está apreensivo, eu senti que ele está apreensivo com o Paysandu. Vai dar tudo certo, as coisas vão clarear, meu amigo Mauro. O condomínio está em dia lá? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo na paz. É hora do pinga-fogo da galera em nome da Nova Parabólica, Tomazão. É isso, é comigo. O recado para você que está assistindo aqui o Bola na Torre. Chegou a super novidade que vai revolucionar a sua TV.
é a nova parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos para você e sua família. É isso mesmo, sem mensalidade. E se quiser mais opções de conteúdo, é só fazer recarga quando desejar. Não fique de fora dessa, garanta já a sua nova parabólica e leve entretenimento de qualidade para a sua casa. Alô Salinas, olha aí, ó. TecVision, fale com o Rodrigo no 98209-5334. Falei nova parabólica. Muito bem, vamos aqui para a participação da galera, começando com o Aderbal Carreira do Parque Verde. Amigos, o Paysandu tem que melhorar muito para ser um time ruim. A dificuldade do time não é o técnico, são os jogadores de qualidade duvidosa. Ainda há tempo, vamos lá, Roger. Não, por exemplo, se você disse aí que de repente pode chegar um zagueiro, né? Será que teriam outras opções, assim, para o meio e para o ataque, jogadores de qualidade que estejam desempregados? É meio complicado, é difícil. O Paysandu vai ter que segurar essa onda até junho, que é quando abre oficialmente a janela para transferência. Junho nós vamos estar praticamente na metade do Campeonato Brasileiro, né? Essa é a preocupação da torcida. Celso Costa, do Outeiro. Boa noite a todos do Bola na Torre. O que vocês acharam da formação do Paysandu diante do Operário? Tem que jogar assim mesmo, sendo reativo? É isso que ele quer dizer. Eu acrescento, até em Belém, ou em Belém tem que ser propositivo? Eu acho que fora, necessariamente, o Paysandu vai ter que jogar assim. Agora, claro, com um desempenho melhor do que ontem, né? Não adianta fazer aquela formação e ficar tão exposto como o Paysandu, não chutar no gol, porque aí você, na verdade, está adiando um prejuízo, né? Se pega uma equipe um pouco mais objetiva, podia ter se dado mal. Agora, aqui em Belém, tem que sair, né, Guerreiro? Porque tem que arriscar, tentar conseguir vencer. Agora, mexer no time também, por exemplo, jogou contra a Chape com o time, ontem jogou com outro com 5 mudanças. Mudou metade da equipe, né? Ele está fazendo isso constantemente, ou seja, entrosamento vai ser meio complicado, né? O Emmanuel Carlos Cristo de Almeida, do 40 Horas. O Paysandu vai começar a ganhar, anotem aí. Anota aí, Tomazão, anota aí, Jéssica. Não, eu para mim, eu tenho sido otimista com relação a isso e acho que esse jogo de quarta-feira ele pode dar o tom para a caminhada, para essa recuperação. Nosso tom. A virada de Aliás, chave. Julinho, nosso tom, que é torcedor do Paysandu, com certeza deve estar vendo Bola na Torre, né? O Gerson Oliveira, do Pará. Bom trabalho a todos vocês. 2 preocupações. O Paysandu não está bem, é a primeira. A outra é a arbitragem, que esse árbitro de vidro não serve para nada no futebol brasileiro. Mas eu quero deixar claro, vamos ser campeões, aos trancos e barrancos. Está confiante. Frank Barros, da Praia do Paraíso, no Mosqueiro, olha aí. Obrigado aí ao Frank. Uma boa noite, uma feliz Páscoa a vocês, para todos que nos acompanham, para você, Frank, enfim. Passando para dizer a vocês que estou bem, porque ontem eu não sabia se infartava com o Nogueira, com o Benítez ou com o Quintana. Está todo mundo bem, isso é importante, né? Com as bênçãos de Deus para todos nós. Já já a gente volta para falar do Clube do Remo. Amanhã tem o Coritiba no Mangueirão lotado. Já já para você. As melhores ofertas e os melhores produtos das marcas Samsung, Motorola e Epson estão no Magazan. Tecnologia e qualidade por um preço imperdível que só o Magazan tem. Aproveite para levar o que é de mais moderno com as ofertas Magazan, que são muito mais que especiais. Samsung, Motorola e Epson com preços imbatíveis. Já sabe, só no Magazan. Magazan. Você quer, você tem. O Hospital Beneficente Portuguesa, agora BP, é uma das mais tradicionais instituições de saúde do Pará, com 170 anos. Em breve, a inauguração do Hospital São João de Deus e a aquisição de 3 equipamentos de última geração marcam uma nova etapa para a instituição. Beneficente Portuguesa, tradição e tecnologia avançada para cuidar melhor de você.
leva que eu vou, Trigolino. Os biscoitos que combinam com todos os seus momentos. Deixa a pausa do trabalho irresistível. As manhãs e tardes com gostinho especial. Recheia o lanche com diversão e muito sabor. E te inspira com receitas incríveis. Viu? Esse sabor vai te levar às alturas. Biscoitos Trigolino. Me leva que eu vou ser sua melhor escolha. Conheça o check-up executivo do Unique by Amaral Costa. A solução para pessoas que buscam uma avaliação completa no seu estado de saúde, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco e prevenir doenças que possam afetar o seu bem-estar. No check-up executivo, você irá otimizar seu tempo, realizando todos os exames laboratoriais e de imagem. Além de avaliações médicas feitas em um único dia, com a exclusividade que só o cliente Unique tem. Visite o Unique, que está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto. E conheça as soluções de saúde do Unique by Amaral Costa. O Remo está pronto para enfrentar o Coritiba amanhã no Mangueirão às 21h30. Hoje pela manhã foi o apronto azulino. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o que chamou a atenção não foi só o ponto conquistado fora de casa. Os gols também. Primeiro chute consciente de Pedro Rocha. Depois, este foguete de Pavani, que não teve nem defesa. Fiquei muito feliz. É um gol que estava precisando muito. Me cobrava muito para isso. E graças a Deus saiu aqui no interior, onde eu nasci, perto da minha família. E queria dedicar esse gol para eles também. Os últimos anos que eu venho buscando era a sequência de jogos que eu venho tendo agora nesse momento, que eu sempre soube da minha capacidade, do meu potencial de poder ajudar aonde quer que eu esteja. Então, como eu falei, feliz por estar ajudando e por estar vivendo essa boa fase aí. O tempo não tem sido muito aliado. O Remo jogou na quinta, retornou de São Paulo na sexta e sobrou apenas o final de semana, sábado e domingo para treinos. Treinos e muita atenção, pois o adversário desta segunda é o Coritiba, que foi rebaixado da Série A e por toda uma estrutura e investimento é apontado como um dos favoritos ao acesso. Os azulinos estão bem cientes disso. Um dos times que no início ele sempre foi cotado para subir, para performar bem. Mas como eu falei, cara, cada jogo é uma história diferente, a gente tem que entrar com o mesmo pensamento, ainda mais dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, que a gente vai trabalhar muito e espera fazer um grande jogo também, para, se Deus quiser, conseguir esses 3 pontos que a gente tanto quer. Que o Coritiba é apontado como favorito ao acesso e merece cuidados especiais é fato, mas tem um outro fato. O Remo, apesar de ainda estar buscando uma melhor formação, nas últimas partidas apresentou uma boa evolução na sua forma de jogar. A prova está na campanha: 3 jogos com 1 vitória e 2 empates. Campanha que coloca o time azulino no rol das equipes invictas. Então, respeito também com o Leão. Mostra, né, cara, a nossa evolução, ela é gradativa, mas acredito que a gente busca que ela seja constante também. Então, a cada jogo, a gente procura melhorar um pouquinho de cada vez e aprender também com os erros que a gente vem cometendo, para que nos próximos jogos, nos jogos futuros, não se repita mais. Bom, a gente sabe o tamanho do jogo de amanhã, mas a importância da vitória para o Remo há de ser destacada, porque o Remo está na primeira página e pode... Ele pode dormir no G4. No G4. Então, é fundamental. A gente tem aí o histórico, né, estatística dos confrontos entre Remo e Coritiba, e o Leão nunca venceu o Coxa, né? Mas sempre é uma primeira vez. O tabu é para ser quebrado. Exatamente. Né? Então, que seja detalhe, amanhã. O Pedro Rocha ainda é o artilheiro isolado da competição, né? 3 gols.
O Coritiba, o Moza não terá o De La Torre, né? Não terá o Nicolas Careca. São alguns jogadores que o Coritiba também perdeu. E o Remo não terá o Caio Vinícius, né? Uma baixa importante. Fez muita falta no jogo lá contra... Pode voltar, ainda... A informação que eu tenho é que ele não foi relacionado. Não foi relacionado a isso? Então, mas vamos aguardar. De repente, não foi relacionado, mas vem aqui, né? O jogo agora, contra o Botafogo, ele fez falta naquela cobertura ali à frente da zaga. E fez mais falta ainda porque também o Jaderson, que estava entrando, que tinha aquelas execuções para fazer, não foi tão bem nessa volta. E, por exemplo, o Luan Martins não foi bem, né? Contra também. E aí, o Pavani entrou bem no jogo pra caramba, né? Entrou no segundo tempo. Fica agora assim, será que arriscaria colocar um Jaderson com Pedro Castro e um Pavani? Né? São impressionante como o Caio chegou e tomou conta, né? Virou capitão. Né? Porque ele executa muito bem aquele papel básico do primeiro volante, né? O cara do combate direto. E chega na área também. Mas ele sai muito, né? Um jogador que se dispõe ali, toca, aparece. Eu acho que o Remo vem num processo, a gente nota uma evolução. É inegável isso. Mesmo o jogo lá contra o Botafogo, que teve momentos ali de descuidos, né? Ali, início do jogo, final do jogo, início do segundo tempo, mas é uma equipe que parece estar começando a pegar um jeito de jogar que é próprio do treinador, né? Ele gosta daquele estilo. O Remo economiza passes, né? O Remo é uma equipe mais de fazer ligações, de passes longos. E em casa, contra o Coritiba, imagino que o Remo vai tomar iniciativa, vai buscar o resultado. Mas em muitos momentos o torcedor vai ter que ver um Remo que lembra também o Remo contra o América. Sim, que deu a bola para o adversário. Deu a bola e vamos esperar, deixa eles, né? Deixa vir. Agora, o Coritiba, lógico, está naquela caderneta dos times que a gente imagina que vão brigar pelo acesso. Agora, me dá uma certa esperança, Guerreiro, ele nem vem a Belém, né? Mas quando o Coritiba tem entre seus reforços o Nicolas Careca, eu fico imaginando esse scout, né? Mas o futebol também tem disso, né? Às vezes o jogador passa, deixa uma impressão aqui, mas no outro clube já melhora, já evolui. Estou falando porque a gente se baseia no Nicolas Careca no Paysandu, né? Que não foi tão bem. Mas é opção lá do Coritiba. Mas é uma equipe sempre muito perigosa, né? É jogo dentro e time fora de cascudo, casa. Né, cara? É um grande, né, cara? Um dos grandes. Porque o Curitiba é daqueles times que estão credenciados, não subiu ano passado, mas ele vai bater sempre, vai ficar lá em cima. O jogo de amanhã tem um condão importante. Primeiro vai ter um bom público. Não imagino um Mangueirão superlotado, mas teremos um bom público. Mas até ontem as vendas não eram muito boas, também é por causa do feriado, muita gente viajou e tal. O problema é que amanhã é feriado também. Mas aí o pessoal está voltando, né? O Remo... A data não ajudou. O outro ponto, o Remo está invicto na competição. Sim. O torcedor tem que apoiar. O Remo pode entrar no G4. É mais um motivo. O Remo está motivado, a gente percebe isso. E penso que o Daniel Paulista vai manter a mesma equipe que começou o jogo com o Botafogo. Oscilou contra o Botafogo, falhou em alguns momentos, poderia ter vencido e deixou a vitória escapar. Ficou todo o segundo tempo com um a mais. Mas só que o Remo teve aquele gol. Foi surpreendido pelo gol no início do segundo tempo. Né? Aquilo também atrapalhou a vida do Remo. Então, se o Caio não jogar... É bom lembrar que o primeiro gol do Botafogo foi falha do Marcelo Rangel. Então, quer dizer, se não toma aquele gol, talvez nem tomasse gol no primeiro tempo. Tem isso. Então, se o Daniel Paulista repetir a equipe, nós vamos ter também o Remo, eu diria, num 4-1-2-3. Foi assim que eu vi o Remo no jogo passado. Aqui eu acho que ele pode até fazer um 4-3-3, 4-2-3-1, ou até com as variações devidas para um 4-2-4. Porque joga em casa, né, Guilherme? Tem que propor o jogo. Tem que propor o jogo. Então, o que é que a gente já sabe do Remo? O Remo tem na frente Janderson, Felipe Viseu e Pedro Rocha. Penso que no meio-campo, concordando aí com a colocação do Tomás, Pavani ou Luan ou Pavani, Jaderson e Pedro Castro. Camutanga continua na zaga, ao lado do Reinaldo, virou titular e quase faz o gol da vitória, o Camutanga, né? Mas o Klaus pode voltar. Eu tenho dúvidas.
Por que o Klaus não jogou? Porque ele foi poupado lá, ele sentiu um desconforto. Então vamos aguardar. Eu ainda imagino Camutanga e Reinaldo, que já jogaram juntos. Não, até porque os números do Camutanga no jogo lá foram excelentes, cara. No flash score dele lá, o número de passes dele foi altíssimo, roubada de bola, lançamento vertical. Ele teve uma participação muito efetiva. E num jogo com o Reinaldo... E quase fez um gol. E num jogo com o Reinaldo também foi muito bem. E outra coisa, ele quase faz o terceiro gol de cabeça. E a gente fica falando que eles Exatamente. foram bem e o Remo tomou 2 gols lá. Mas eu entendo que aquilo foi gol muito de posicionamento, de desorganização de setor. Né? Primeiro o lance do Marcelo Rangel, que eu acho que ele falhou mesmo no gol inicial. Porque rebateu para frente. Ele rebateu para o lugar errado. Agora, o segundo gol é que faltou ali uma figura tipo Caio Vinícius, que normalmente seria o cara daquele combate. Exatamente. A bola não sobraria tão livre, né? Pro Dramicino, né? Dramicino, argentino ele. Argentino. Aí o cara pegou também. Houve o corte, né? O corte para dentro da área, né? Uma rebatida para dentro da área também. E acabou acontecendo o segundo gol do Botafogo. Isso, claro, mexeu com o Remo. Vocês lembram que no final do jogo teve uma falta que a zaga do Remo concedeu próximo à área, né? Aí veio todo aquele fantasma do jogo da Ferroviária, né? Tomar um gol no finalzinho, aquele gol de cabeça do Carlão. Mas aí a cobrança foi na barreira. São situações que alguns jogadores, o próprio Viseu de vez em quando fala, né? Quando você tem um resultado que queria conquistar, você tem que brigar por ele, você não pode dar mole. Você precisa ter maturidade para saber administrar, né? Queria abraçar a Isabelle, completou 15 anos ontem, Tomazão, Gerson, e seus pais Irandir e Bete, né, que são remistas, estão muito felizes, acreditando na vitória do Leão. Aliás, muita gente já saindo agora não, mas de manhã cedo, vindo embora aí do por isso que eu tô falando, feriadão, se as vendas para prestigiar o Leão. Assim, o Remo fez até uma casadinha, né, com o jogo do Curitiba com o jogo do Amazonas, né, que é depois do jogo com o Criciúma. E elas não bombaram tanto quanto se imaginava, né? Então, assim, se espera que amanhã, segunda-feira, dia do jogo, muita gente voltando, vá conseguir, né, dar essa contribuição com o Mangueirão, com o público que merece. Porque é um jogo grande, cara. Merece. O torcedor do Remo precisa apoiar, mais do que nunca precisa prestigiar o Leão Azul neste começo promissor de Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, falar em começo promissor, que começo promissor da Série D para os nossos clubes, hein? Hat-trick e tudo, né? Rapaz, no grupo A1 da 4ª divisão do futebol brasileiro, os líderes são os 2 clubes do Pará. Tuna em primeiro e Águia em segundo, que foram os 2 vitoriosos nesta primeira rodada da competição. Vamos primeiro mostrar a vitória da Tuna com imagens da Band do Acre. Queria agradecer a toda a equipe lá de Rio Branco que nos mandou as imagens. Vamos ver os 3 gols do Ronald. Ronald com Y. Olha aí, ele chutou e por baixo fez 1-0 para a Tuna Luso brasileira. Ronald, para quem não lembra, ele estava no São Francisco disputando o Campeonato Paraense. Segundo gol da Tuna, ainda no primeiro tempo, de novo Ronald. O jogo foi na Arena da Floresta ontem, Tuna e Humaitá. 2-0. Terceiro, quem? Ronald. Certeiro, hein? 3-0. Que vitória da Tuna, hein? Pensei que a Tuna vinha com... Moral. Sei lá, com... Farol baixo. Um farol baixo, né? Meio... Perda fina, né? Da Copa Grão-Pará. Aquela ressaca moral. Mas quando, rapaz? O time do Inácio Neto veio com tudo. Vitória importantíssima. Domingo a Tuna vai enfrentar o Trem. Vai ser a estreia da Tuna em Belém, no Souza, domingo à tarde. E olha, a Tuna nem sentiu a perda do seu artilheiro Edgo, né? Que saiu, deixou o clube, né? O Jô Alagoano foi quem jogou ontem. Já é um bom jogador também. Bom jogador também. Mas aí o Ronald está resolvendo na questão lá de fazer acontecer, né? O efetivo, né? O artilheiro. O artilheiro. Uma vitória contundente, eu diria, da Tuna. Uma estreia realmente começou bem, muito bonita, né? Aliás, o Inácio Neto falou dessa estreia vitoriosa, eu diria com goleada da Tuna. A nossa performance foi consolidada dentro de um sistema muito complexo que é o futebol, com uma grande vitória. A gente conseguiu fazer os gols, a gente conseguiu dominar o adversário na maior parte do jogo
dentro do campo de defesa deles, e a gente conseguiu concluir bem, fazer boas terminações de jogadas, que foi algo que eu trabalhei bastante nessa semana com os atletas. A gente teve alguns gols anulados também, que poderiam até ter uma vitória mais ampla, mas é o que eu sempre falo para os atletas, para o torcedor, Cruz Maltino, que futebol são momentos, né, que você vai trabalhando, vai crescendo, vai encaixando a equipe, e graças a Deus a Tuna chega forte na Série D, uma equipe bem organizada, com sistema de jogo bem definido, com comportamentos tanto defensivos como ofensivos, que nossos atletas sabem o que fazer dentro de campo. Que beleza, belíssima vitória da Cruz de Malta. E a vitória dramática do Águia hoje, na tarde e noite deste domingo no Zinho Oliveira, com o gol do GTA aos 50 do segundo tempo. Com assistência, com cruzamento de quem? Axel Lopes. É isso mesmo. O herói da Copa Grão-Pará. Incrível, olha aí, ele bate a falta do meio campo para a área e o gol de cabeça marcado pelo GTA. Gol de videogame. Daniel GTA de cabeça. Olha o Axel sendo festejado. Herói da conquista, né? A Águia que tem a tríplice coroa. É o único clube que tem os 3 troféus nos últimos 3 anos, né? Ganhou primeiro o Campeonato Paraense, depois a Supercopa Grão-Pará e a Copa Grão-Pará, e conquistou essa vitória no último lance do jogo. Que vitória espetacular. Olha a festa do Axel. Agora, independente. Assistência, né? A assistência também festejada, né? Porque Sem foi meio dúvida. gol. Mas é aquela história, independente. Mas ele tem uma estrela, esse Axel Lopes. E para qualquer divisão, seja na A, B, C, o importante é faturar os 3 pontos. Exatamente. Ontem o Paysandu jogou mal, o jogo e lá vai o Águia ruim. para o Acre pegar o Independência no domingo que vem. Aí, Deve jogar no mesmo Arena da Sim, Floresta, possivelmente lá. Jogou mal, mas ganhou, tá tudo certo, cara. O Gás se fechou bem. Nós precisamos conquistar esse espaço. O Gás que é bicampeão, Roraimense, né? E os dois, do Emerson. Tuna e Águia, têm a responsabilidade de recolocar o Pará na Série C, né? Que estamos sem representantes. Eu acho que foi o Cláudio Guimarães, essa semana na rádio, que comentou comigo, que disse o seguinte, ele acha que a Tuna esse ano vai subir para a Série C. Que beleza. Vamos lá, Moreno. Vamos acertar isso. Parabéns, então, à Tuna, parabéns ao Águia. 2 belíssimas vitórias, importantes vitórias neste início de 4ª divisão do futebol brasileiro. Vamos para o pinga-fogo da galera em nome da Nova Parabólica, Tomazão. E aí, quem manda o recado sou eu, tá aqui comigo, ó. Chegou a super novidade que vai revolucionar a sua TV, a Nova Parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos para você e sua família. É isso mesmo, sem mensalidade, e se quiser mais opções de conteúdo, é só fazer recarga quando desejar. Não fique fora dessa, garanta já a sua Nova Parabólica e leve entretenimento de qualidade para a sua casa. Capanema, alô Capanema, pode procurar aí a R3 Serviços, fala com a dona Renata pelo 98182-2966. Começando com o Haroldo Machado, de Santa Catarina. Gostaria de saber do Gerson Nogueira se o Remo, ao vencer o Coritiba amanhã, se ele entra no G4. E afirmo também que o Bola na Torre tem muita audiência por aqui. Que bom, né? Depende do jogo com o Cuiabá e, lógico, de uma vitória do Remo. O Remo tem que fazer a parte dele e torcer para o Cuiabá não vencer, né? No jogo que vai ter. Porque joga na terça, né? Na terça, joga em Goiânia, né? Contra o Atlético. Isso. E as possibilidades são interessantes aí. O Haroldo, como toda a torcida azulina, tem que confiar. O Manuel Almeida, do bairro do Bengui, Tomaso, faz a seguinte indagação. Remo e Paysandu, coloca os dois aqui, já contam com elencos apropriados para o acesso à Série A? Não, tá. Principalmente o Paysandu, que precisa compor melhor o elenco. O Remo está encaminhado, mas acho que... O Remo tem um elenco mais equilibrado? Está mais equilibrado, mas acho que na hora que abrir a janela lá vai ter que dar pontualmente, uns 2 ou 3 ainda para aquele time que tem pretensões de acesso, né? Estou falando para isso. Tá. O Ednei Borges do Telégrafo. Boa noite a todos. Amanhã, no dia do meu aniversário, espero uma grande vitória do Clube do Remo,
Que Jesus me dê essa alegria amanhã. Um abraço a todos, Leão Azul no caminho certo. E o Marcelino Campos, melhor dizendo, da Marambaia, pergunta: quem vocês acham que deve ser o centroavante do Remo amanhã? Viseu ou Ítalo? Eu acho que vai ser o Viseu, né? Tem atuado mais, parece ter ganho a titularidade. Quem é melhor, Viseu ou Ítalo? Quem está no melhor momento, Viseu ou Ítalo? Ítalo? Eu acho que o Viseu está mais embalado, né? O Ítalo participa mais do jogo, mas quase sempre tem acontecido assim, né? O Viseu entra, mas o Ítalo no segundo tempo aparece. Agora o Ítalo tem entrado bem, né? Sim, sim. O Daniel Paulista vai decidir. No meu entendimento, começará com Felipe Viseu e Ítalo será opção de banco, com certeza. Já já a gente volta, tem mais Bola na Torre para você. As melhores ofertas e os melhores produtos das marcas Samsung, Motorola e Epson estão no Magazan. Tecnologia e qualidade por um preço imperdível que só o Magazan tem. Aproveite para levar o que é de mais moderno com as ofertas Magazan, que são muito mais que especiais. Samsung, Motorola e Epson com preços imbatíveis. Já sabe, só no Magazan. Magazan. Você quer, você... Farinha de trigo é Mirella. Use Mirella com fermento e veja seus pratos crescerem na medida certa. Para tortas salgadas e pratos variados, Mirella tipo 1, sem fermento. A farinha que eleva o padrão dos seus preparos é a Mirella Gold. Quer uma massa crocante por fora e macia por dentro? Escolha Mirella Pizza. E para um pastel crocante e sequinho, Mirella Pastel. Use Mirella, a farinha de trigo. Conheça o check-up executivo do Unique by Amaral Costa. A solução para pessoas que buscam uma avaliação completa do seu estado de saúde, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco e prevenir doenças que possam afetar o seu bem-estar. No check-up executivo, você irá utilizar seu tempo, realizando todos os exames laboratoriais e de imagem. Além de avaliações médicas feitas em um único dia, com a exclusividade que só o cliente Unique tem. Visite o Unique, que está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto. E conheça as soluções de saúde do Unique by Amaral Costa. É hora de alegria. Vamos ver de novo um brinde ao futebol em nome da Cerveja Tijuca. Se o encontro é de amigos, a cerveja é Tijuca. Te quero, Tijuca. Te quero, Tijuca. Pra comemorar, levanta o copo com a sua. Te quero, Tijuca. Te quero, Tijuca. Cerveja Tijuca foi feita pra ti, feita pra ti. Beba com moderação. E a nossa alegria hoje é rever os 2 gols do Remo do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 pinturas, Pedro Rocha e Pavani. O do Pedro Rocha, ele percebeu o goleiro adiantado. A gente está mostrando primeiro o gol do Botafogo. Né? Só para destacar o que foi a partida, né? Uma jogada ensaiada. Mas aí vem o gol primeiro do Clube do Remo. Uma chapada de fora da área. Mas percebam que ele enxerga o goleiro um pouco à frente, ele bate por cobertura. Consciente. Consciente, o goleiro não consegue chegar na bola. O belo gol do Pedro Rocha. Aí o Remo já estava com 1 a mais, né? Quando o Remo conquistou o empate no finalzinho do primeiro tempo. Do primeiro. Milhorinho foi expulso. Aí o gol que mexeu com os nervos do Clube do Remo no início do segundo tempo. A bola rebatida pela zaga e o chute forte para vencer o goleiro Marcelo Rangel. E depois o Pavani, que já tinha tentado uma, né? Mas o Remo, Pavani entrou e fez isso. Meio da rua. Olha esse chutaço do Pavani. Ele ficou realmente muito ano passado, emocionado. Ele fez um gol importante contra o Caxias. Contra o Caxias. Um belo gol da direita. Torcida do Remo festejando, é para comemorar, é para festejar, sem dúvida alguma. O que não dá para festejar é o nosso começo na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Remo e Paysandu estrearam hoje e os 2 foram derrotados.
O Paysandu, lá na Arena Pantanal, tomou de 5-0 do Ação. E o Remo, jogando em Itacoatiara, interior do Amazonas, perdia de 4-1, reagiu na reta final, mas acabou sendo derrotado pelo JC por 4-3. Precisamos melhorar, né? Precisamos iniciar um processo de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol jogos Feminino. em casa agora, né, Guerreiro? O Remo joga em casa na segunda rodada do Paysandu, segue jogando fora na rodada do próximo final de semana. Vamos para os contemplados? Vamos lá, vamos abrir a tela para mostrar aqui, primeiro, quem vai levar o kit do troféu Camisa 13. Kit do troféu Camisa 13 para Iolane Ferreira, do Bengui. Agora, o kit Trigolino. Kit Trigolino para Rafael Barroso, do Marizal. E esta chuteira de Ávolo, esta aqui, olha, esta amarela aqui que vai. Esta aqui do lado do Gerson Nogueira. Joga praticamente sozinha. Só site de Ávolo, um espetáculo. O Guerreirão só usa essa. Só uso essa. Maurício Dantas, de Benfica, ganha a chuteira de Ávolo. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. Feliz Páscoa e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Magazan. Você quer, você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Trigolino. Me leva que eu vou. Laboratório Amaral Costa. Especialista em cuidar de você. Mais B Supermercado. Cada dia melhor.